Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Hélio para conversar um pouquinho sobre o papel da interação entre a fisioterapia e o médico de dor no tratamento do paciente com dor. Hélio, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E eu queria conversar um pouquinho então com você. Como você vê a importância dessa interação entre o fisioterapeuta e o médico no tratamento, na abordagem do paciente com dor? Eu acho fundamental. Eu acho que quanto mais médicos e fisioterapeutas conversarem, mantiverem uma boa comunicação, mais vantagens a gente vai ter no tratamento dos pacientes com dor. Por que eu acho isso? Porque as nossas visões são muito diferentes, né? Então, e as nossas visões não são concorrentes. Nós temos visões diferentes que se complementam. Então, eu acho muito interessante que as suas percepções sejam passadas para mim. E como eu vejo o paciente muitas vezes, como eu acompanho muito, o paciente se torna muito íntimo do fisioterapeuta geralmente, o paciente muitas vezes se abre, conta algumas coisas para nós que não contou para o médico e vice-versa, né? Eu acho interessante que você saiba os pontos que eu consigo e que eu saiba os pontos que você conseguiu, para que a gente juntos tenha o mesmo panorama do paciente, uma mesma visão panorâmica do quadro clínico dele, conseguindo atendê-lo tanto nas suas questões físicas, psicológicas, psicossociais. A gente consegue fazer um tratamento muito mais completo, acolhedor e muito mais próximo do paciente, né? Por muito tempo, esses tratamentos eles eram bem distantes, né? O médico fazia parte dele, o encaminhamento acontecia e essa comunicação não ocorria. Ou seja, um tratava de um lado, outro tratava do outro, a mesma pessoa, mas uma comunicação não existia. No nosso dia a dia, a gente faz de uma maneira muito diferente, né? A gente até, além de compartilhar nossas impressões, a gente pergunta, né? O que você acha, o próximo passo, pegando o máximo do conhecimento do outro, para que possa contribuir de uma maneira positiva para o tratamento do paciente. Vendo agora essa mudança, né, que eu acho que você pegou desde a época em que isso era bem fragmentado, agora a nossa atuação que é bem em conjunto. Como você vê para o paciente, você que convive lá dia a dia com o paciente, em que aspectos, pensando mais na prática, ele consegue ter o benefício dessa ação mais integral, dessa ação em conjunto? Que muitas vezes vai além também do médico e do fisioterapeuta. A gente tem o psicólogo ajudando, o terapeuta ocupacional, outros profissionais da área da saúde aí interagindo em prol do tratamento desse paciente. Eu acho muito interessante. Por muitos anos, médicos e fisioterapeutas se degladiaram e se trataram como inimigos, né? E não fecharam parceria. Ou então a gente tinha uma postura de subserviência, onde o fisioterapeuta se tornava tão submisso ao médico que não tinha liberdade para pensar, ou não tinha espaço para pensar. O que a gente vê hoje? A gente vê dois profissionais ou dois grupos de profissionais que conseguem pensar com liberdade, que conseguem ter um papo como pares e não como superior e inferior, né? Eu acho isso muito interessante, e agregando essa coisa das visões diferentes. Então, assim, a vantagem para o paciente é enorme e volto a falar, nós não fazemos trabalho multidisciplinar porque trabalhamos no mesmo consultório, né? Por anos também se instalou as equipes médicas e de paramédicos trabalhando no mesmo lugar como um lugar que resolve tudo. Isso não está baseado no IPTU, no prédio que você trabalha, isso está baseado na comunicação eficiente, ou seja, você pode atender aqui, eu posso atender lá do outro lado da cidade, mas se a gente mantiver uma ótima comunicação, o benefício do paciente é enorme, diferente de outros lugares que trabalham juntos, mas não se comunicam, não se conversam, né? E aí não flui essa comunicação, não flui o melhor atendimento para o paciente, com certeza. E você acha que esse atendimento passa uma segurança maior? Porque eu vejo que muitos médicos ou até fisioterapeutas, eles tendem a achar que vai diminuir a confiança no profissional se ele pedir a opinião ou colocar outras pessoas participando do mesmo caso. Eu penso o contrário, eu acho que se a gente está em equipe, com várias visões, é exatamente isso, porque o conhecimento do fisioterapeuta é diferente do conhecimento do médico, é diferente do conhecimento do psicólogo, mas todos são importantes para o tratamento do paciente. Você acha que esse trabalho em conjunto aumenta a credibilidade, a confiança, o paciente ele se sente mais seguro ou não? Eu concordo com você, eu acho que as visões são complementares e inclusive no meu atendimento ao meu paciente que passou com você, eu faço questão de conversar com ele as coisas que eu conversei contigo. das suas impressões que você me passou, dos detalhes que você me passou. Eu acho que isso mostra que a gente tem uma área de contato maior, que o paciente está mais assistido e que tem uma mesma visão conduzindo e trabalhando em cima desse paciente.
Acho que a gente trabalhar tendo as visões diferentes e eu falando até de você para o paciente, eu acho que isso só agrega ao tratamento, só agrega ao resultado do paciente. E pensando que o tratamento do paciente ele tende cada vez mais a ser individualizado, né, e menos protocolado, mas com um olhar mais para o indivíduo e cada problema de cada um, faz muito sentido que essa conversa seja individualizada. Então, toda a equipe se reúna para falar daquele indivíduo, dos problemas daquele indivíduo, das limitações dele e quais são os planos que nós temos, né, as nossas possibilidades terapêuticas para ajudá-lo. Sim. Eu acho que o trabalho de excelência em pacientes com dor deve ser um trabalho individualizado. Não há outro caminho. É um trabalho que a gente faz, que eu considero praticamente artesanal, onde você tem que entender a realidade daquele paciente, você tem que entrar na bolha dele, você tem que perceber todos os nuances do caso clínico e fazer um tratamento absolutamente individualizado, personalizado. Eu acho que tendo o atendimento individualizado pelo médico e o atendimento personalizado pelo fisioterapeuta e com ótima comunicação, o melhor caminho, talvez o único caminho para lidar com pacientes tão complexos, com casos clínicos tão difíceis, mas que a gente, mesmo assim, apesar de enfrentar muita dificuldade com alguns casos que nos desafiam, a gente consegue bons resultados num trabalho integrativo, num trabalho bem individualizado. Hélio, obrigada pela sua presença, pela nossa conversa. Hoje a gente começamos a nossa conversa sobre o melhor tratamento para o paciente com dor e no próximo bate-papo a gente pode falar sobre as dificuldades para a gente estabelecer esse tratamento.